Fala galera do Radiopost, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Flamini, médico, radiologista e editor-chefe do Radioposts, um canal de comunicação no Instagram e no YouTube que tem por objetivo discutir casos pertinentes à radiologia, trocar ideias e potencializar o aprendizado de vocês e, naturalmente, o meu também. Toda vez que eu trago conteúdo, costumo brincar com os alunos que quem mais aprende na hora de compilar para ensinar sou eu. Chega de conversa, bora pro vídeo. O que esse trilho do trem tem a ver com a nossa conversa de hoje? Sinal radiológico é uma coisa que a gente ouve falar desde antes de entrar na residência de rádio, né? Então a gente ouve falar de sinais de tudo quanto é tipo. A maioria das vezes os sinais são correlacionados com algum aspecto de alguma coisa que a gente conhece fora da radiologia, né? Então, o sinal do sanduíche, sinal do hambúrguer, sinal da banana, sinal do limão, sinal do trilho do trem. Hoje a gente vai falar desse sinal que pode te ajudar a interpretar as radiografias de tórax, principalmente quando você correlacionar com as tomografias. Vamos dar uma olhada no caso. Então aqui a gente tem uma radiografia de tórax em PA de um paciente com mais de 80 anos com queixa de tosse produtiva. Nesses cenários, né, uma das preocupações é que a gente esteja olhando para um câncer de pulmão, principalmente se o paciente foi exposto ao tabaco, né? Isto posto, o paciente não tem um quadro clínico febril franco, para você pensar na pneumonia, radiografia de tórax que se impõe é esta aqui. E aí a gente já falou do mnemônico para você abordar a radiografia de tórax em outros vídeos. Todo mundo conhece, já está familiarizado com o mnemônico ABCDE, onde você vai avaliar os 5 passos para analisar uma radiografia de tórax com segurança. A gente faz isso de forma extensiva lá no nosso curso de raio-x de tórax. Hoje a gente vai se ater a uma parte um pouco mais focada disso, né? À medida que você olha o B de pulmões, né, de breathing, você não está olhando só o B. O que você está olhando? Você está olhando também os brônquios, né? E os brônquios são a continuação da traqueia que estão aqui nas vias aéreas. Então você vai olhar a traqueia, que é essa estrutura cilíndrica e hipodensa aqui na região central do tórax, vai se bifurcar em 2 brônquios, o brônquio-fonte direito, o brônquio-fonte esquerdo, o ângulo carinal um pouco aberto aqui, esse é um ângulo importante para você analisar, não é papo para o vídeo de hoje, a gente pode abordar isso em outros momentos. O objetivo é que você preste atenção que quando você olha essa radiografia de tórax, subjetivamente você acha que está um tórax meio sujo, né? E a princípio você não sabe por quê. O ar é preto, as estruturas brancas elas são os vasos, né? Quando a gente está falando de pulmão ou patologias, nesse caso, vaso. Só que se a gente analisar essa radiografia com um pouco mais de cautela, a gente vai ver que tem algumas áreas que são o quê? São densidade de ar com um aspecto anelar mais denso, quase como se fosse um anel. Então, quando a gente olha para isso, a gente está olhando para o brônquio com a parede espessada. Na maioria das vezes, isso reflete um grau de broncopatia inflamatória, né? A maioria das vezes ela é inflamatória ou infecciosa. Você vai valorizar isso aí dentro do contexto do paciente. Entretanto, quando a gente olha para uma radiografia de tórax, o que a gente está olhando? A gente está olhando para essa garrafa aqui, vista nesse plano. E você tem que lembrar que dentro do pulmão eu tenho brônquios assim, brônquios assim, brônquios assim. Então quando eu olho um brônquio de frente, como este aqui, ó, eu vou vê-lo com esse aspecto mais arredondado, né? Porque ele está saindo, né? Ele está vindo de frente ao raio. Entretanto, tem outras situações onde eu vejo o quê? Ele meio em pé. Então o brônquio desceu para os segmentos basais do lobo inferior. Quando ele assume esse aspecto aqui e está com a parede um pouco mais espessada, como a gente vê de forma mais nítida nesse aqui que foi visto de frente, a gente fala que ele tem o aspecto do trilho do trem. Então uma parede é um trilho, a outra parede é o outro trilho. Aqui a gente consegue ver outro no lobo superior de forma muito elegante. Aqui a gente tem um circular, aqui a gente tem outro. E o que é que isso traduz pra gente? Isso traduz pra gente que... Lembra quando a gente já falou aqui, antes de explicar o que, né? Eu quero buscar um conhecimento pregresso. Lembra que a gente já falou aqui que o que faz a gente ver as imagens nos exames tomográficos e radiográficos é a diferença de densidade. O olho só consegue separar uma coisa da outra quando a densidade é suficientemente diferente para você ver uma diferença na escala de cinza. Na radiografia, a gente tem 5 densidades.
né? Então a gente vai do ar até o metal, passando pelo quê? Passando pelo osso, passando por partes moles e passando por gordura. Então nesse intervalo, quando eu olho, o que eu tenho dentro do pulmão? Alvéolo. O que eu tenho dentro do alvéolo? Ar. O que eu tenho dentro do brônquio? Ar. Normalmente eu não vou conseguir ver o ar, porque a diferença de densidade do ar dentro do brônquio e dentro do alvéolo é muito pequena para a gente ver. A não ser que, por exemplo, eu tenha casos onde eu tenho aprisionamento aéreo, que aí o ar dentro do alvéolo fica mais escuro. Mas normalmente na radiografia é difícil de você ver. Eu vou te mostrar no tomo daqui a pouco, você vai ver que é um pouco mais fácil. Mas normalmente a diferença é tão pequena que você não consegue caracterizar. E a parede do brônquio geralmente é tão fininha, 1 milímetro ou menos, submilimétrico, que você não consegue ver, embora ela seja branca, ela tenha densidade de partes moles, você não consegue ver na radiografia. Quando eu tenho a parede espessada, seja porque eu tenho um processo inflamatório, seja porque eu tenho um processo neoplásico infiltrando essa parede e ela espessa, o que eu consigo ver? Eu consigo ver preto do lado de fora, alvéolo, e preto do lado de dentro da linha, que é ar. Então eu vejo ar, parede branca e ar do lado de fora. E é isso que caracteriza o sinal do trilho do trem. Vamos dar uma olhada nessa tomografia agora para a gente entender exatamente o que a gente está falando. Quando a gente está falando de sinal do trilho do trem, estou falando de brônquio com calibre aumentado. Então eu tenho brônquio com calibre aumentado. Aqui a gente tem a traqueia, a bifurcação. Então a carina está aqui, brônquio-fonte esquerdo, brônquio-fonte direito. À medida que eu que ele bifurca, eu já vou ver aqui, ó, o brônquio do lobo superior emergindo. Tá? Então vou ter segmento anterior, segmento apical e segmento posterior nesse lobo aqui. Eu continuo descendo, o que eu tenho agora? Brônquio do lobo médio e brônquio do lobo inferior. Tem vídeo aqui no canal ensinando segmentação pulmonar, não vou perder tempo aqui, não vou investir tempo aqui agora. Então, quando eu olho para o lobo inferior, o que eu estou vendo? Ó, esse brônquio eu peguei ele quase de topo, esse está redondinho. E aí, para eu caracterizar que um brônquio está com calibre aumentado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comparar com um vaso que anda do lado dele. Aqui no lobo inferior esquerdo está mais evidente ainda, ó, o brônquio e a artéria. O normal é que essa relação seja até de 1. Você divide o calibre do brônquio pelo calibre da artéria. Até 1, tá beleza. Normal então é que seja menor ou até 1. De 1 a 1,5, aí vai começar aquelas coisas de sensibilidade e especificidade, né? De 1 a 1,5, é possível que você encontre no indivíduo normal, e aí geralmente vai ser tudo muito homogêneo, vai ter em todos os segmentos, bilateral, de forma igual, geralmente num cara mais longilíneo, e a literatura diz que nos caras que moram em altitude. Acima de 1,5, você já vai chamar de bronquiectasia, que é o tema de hoje. Bronquiectasia, a gente sabe que ela tem alguns tipos, né? Ela tem bronquiectasia cilíndrica, que é a mais comum, que está ali em torno de 45% dos casos. Ela tem a bronquiectasia varicosa, que é quando eu tenho a cilíndrica, né? E ela faz como se fosse um varizes vascular mesmo, né? Faz uns saquinhos. E a cística, que é a segunda mais comum, né? Que aí eu já faço formação cística. Às vezes fica até difícil você separar se é bronquiectasia ou se é formação cística no pulmão, quando tem muitos, assim, às vezes é difícil. Muitas vezes faz infecção fazendo nível na bronquiectasia. Então quando você olha para cá, ninguém vai ficar medindo brônquio, ninguém vai ficar medindo artéria. No olho você consegue ver tranquilamente que o calibre desse brônquio aqui é pelo menos o dobro desse aqui. Então a gente define o quê? A gente define bronquiectasia, aumento irreversível do calibre dos brônquios. Então é uma doença da via aérea irreversível. Agora que a gente já aprendeu a caracterizar, o sinal do trilho do trem ele é dado pelo quê? Pelo espessamento da parede, quando você olha lá no raio-x, você pode ter a representatividade dele também na tomografia. É a parede espessada, então mais branca. Deixa eu ver se eu acho um brônquiozinho mais normalzinho aqui para te mostrar. Ó, esse aqui não está com a parede tão evidente. Olha a parede desse aqui como está mais evidente. Tá? Então, quando a parede está bem fininha, você praticamente não vê a parede.
Quando você começa a ver a parede aqui mais distal, você praticamente não vê a parede. Quando você começa a ver a parede de forma mais evidente, você começa a pensar em espessamento das paredes brôncas. O achado mais comum, como eu já disse, é broncopatia inflamatória, representa mais normalmente broncopatia inflamatória / infecciosa, e isso pode muitas vezes cursar com impactação mucoide. Você vai seguindo os brônquios e às vezes você vai encontrar material preenchendo o brônquio, tá? Então tem impactação mucoide, quando pega o bronquíolo terminal pode ter até aspecto de árvore em brotamento. Então, para a gente revisar, fechar esse vídeo, o que a gente aprendeu hoje? Um sinal radiológico do trilho do trem, que está relacionado ao quê? Que está relacionado à dilatação irreversível das vias aéreas, dos brônquios. Muitas vezes você tem o quê? O aspecto, mais comumente, de bronquiectasia cilíndrica, que é a mais comum, cística, que é a segunda mais comum, ou varicosa, que é a terceira mais comum. Muitas vezes, em torno de 1/4 das vezes, 25%, você tem mais de um tipo de bronquiectasia no mesmo doente. Quando você olha para a radiografia, a forma e para tomo, né, a forma de você comparar é comparar com a artéria que está do lado. Se o brônquio for maior que a artéria, você pensa nisso. E por que é importante? Que talvez seja o mais importante daqui. É que muitas vezes esses pacientes têm tosse, a tosse é produtiva, às vezes está inflamado ou infectado, e aí você tem o quê? Febre. Então, um diagnóstico diferencial de pneumonia, para você que trabalha na urgência, é importante. Para você que é radiologista, é mais importante ainda, porque o colega lá da emergência está vendo as pneumonias, talvez até tão bem quanto você, mas esse detalhe da via aérea, nem sempre ele foi treinado para ver isso, e é importante que você esteja preparado para fazer esse diagnóstico, principalmente nos locais onde você não tem tomografia para avaliar o pulmão de forma mais efetiva do que na radiografia de tórax. Espero que você tenha gostado. A gente vai fazer mais vídeos de bronquiectasia, te mostrando a abordar a bronquiectasia agora por um outro ângulo. Agora a gente aprendeu a achar um sinal radiológico e dar um valor para ele. Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai olhar para as bronquiectasias, classificá-las, localizá-las e pensar no diagnóstico. Então é quase que um raciocínio de trás para frente, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo.